Olá, pessoal. Nós vamos tratar dos incidentes de execução penal, né, conforme o texto que eu enviei para vocês, que é o próximo tópico da nossa sequência. Tratar de incidente da execução penal obriga a gente a situar, né, esse instituto jurídico, não só no procedimento de execução penal, como no direito processual, digamos assim, na forma procedimental que se analisa a execução penal. O incidente processual nada mais é do que o momento de se apreciar, de se analisar, de se produzir provas, de se decidir uma questão incidente, né? Então, nós vimos, ou melhor, nós colocamos na nossa apresentação que é possível tratar da questão incidental, do procedimento incidental e do incidente processual propriamente dito. Por que eu fiz questão de passar isso para vocês? Porque existe uma confusão terminológica muito grande em relação a isso, né? Uma das principais críticas que se faz ao processo penal brasileiro, especialmente ao Código de Processo Penal, é a falta de técnica como o nosso código foi feito. Então, seja no que diz respeito aos recursos, seja no que diz respeito aos procedimentos, a terminologia muitas vezes não é a terminologia adequada, então isso gera um efeito. A lei de execução penal, apesar de ser muito mais nova, ela acaba, de certa forma, incorporando alguns vícios relacionados a essa técnica, digamos assim, de legislação. Então, me parece interessante que a gente parta analisando efetivamente o que são essas três figuras. Então, vejam, a questão incidental é o fato que deve ser decidido e que não faz parte do curso normal de um procedimento, né? Então, tomemos por base aqui o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nós analisamos o cumprimento da pena privativa de liberdade e vimos que ela parte do recebimento pelo juiz da execução da guia de recolhimento. Com base na guia de recolhimento é feito um cálculo de execução de pena, né? Então nós vamos ter lá um dia de início de cumprimento de pena, um dia de término previsto, um dia em que serão alcançados aqueles prazos mínimos para efeito de progressão de pena. Então nós temos um cálculo que traça uma previsão de como ocorrerá o cumprimento daquela pena no futuro. Então, isso faz parte do procedimento normal, né? As progressões de pena, né? As mudanças de regime, fechado, semiaberto e aberto, fazem parte do trâmite normal, porque é o sistema de cumprimento de pena no Brasil, o sistema progressivo. Então, não se trata de uma anomalia processual, não se trata de algo que vai ou não acontecer, né? A não ser que o sujeito esteja começando a cumprir pena no regime aberto, que em tese, se não houver nenhum problema, ele vai terminar no aberto. Se ele começa no semiaberto ou se ele começa no fechado, ele tende a progredir. Isso não significa que o sujeito não possa cumprir a pena dele toda no fechado, né? Isso é até, de certa forma, comum, né? Dependendo da quantidade de pena, dependendo dos antecedentes do sujeito, dependendo do comportamento dele. Mas o procedimento normal prevê as progressões, né? Então, nós temos, no normal do procedimento de execução penal da pena privativa de liberdade, guia de recolhimento, cálculo da pena, progressões, se for pena maior que 2 anos, livramento condicional, extinção de punibilidade. Então, nada disso provoca incidente de execução. Mas nós temos na lei de execução penal uma série de outras possibilidades que vão ser apreciadas através de um procedimento específico, que é o procedimento incidental, e que geram uma questão incidental. Então, nestes momentos, como não há uma ação própria para que se analise isso, não é possível formar uma outra relação processual, isso vai ser feito na mesma relação da execução penal, nós teremos um incidente processual. Então, a questão incidental é o fato em si. Por exemplo, uma lei nova que beneficia aquele condenado.
Essa é uma questão incidental. Por quê? Porque nós não sabemos, né, quando é que isso vai acontecer. Nós não sabemos se isso vai acontecer para todos os condenados. Isso acontece episodicamente. Então, a questão incidental é a lei nova, que é mais benéfica para aquele condenado. O procedimento incidental é aquele procedimento que se adota no juízo da execução para apreciar se de fato aquele é o caso de aplicação daquela lei, tá certo? Então, o incidente processual é esse momento vivido no curso da execução, o momento que engloba uma questão incidental, uma questão não prevista, né? Uma questão acidental, uma questão acessória, que surge no cumprimento da pena e que demanda um procedimento para que ela possa ser resolvida, tá? Então, esse é o passo inicial. Dito isso, esses incidentes, eles necessariamente, invariavelmente, eles atingem a individualização da pena, né? Naquele último estágio de individualização da pena, que é o cumprimento dela. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, e repito, são 3 os momentos de individualização da pena. O primeiro, quando o legislador prevê a figura delituosa, né? Estou invertendo as palavras aqui já. Prevê a figura delituosa e estabelece para aquela conduta uma pena mínima e máxima, né? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Individualização de pena. Concordam que a pena do homicídio é diferente da pena do homicídio qualificado, que é de 12 a 30, é diferente da pena do furto, que é de 1 a 4, é diferente de uma série de outras penas? Por quê? Porque elas são individualizadas. Segundo momento de individualização de pena, esse já concreto, não abstrato como o primeiro. O primeiro é abstrato porque vale para qualquer pessoa que praticar um homicídio, para qualquer pessoa que praticar o furto. Então, abstrato. Segundo momento da sentença penal condenatória. Quando o juiz diz, o réu praticou a conduta, essa conduta é uma conduta delituosa, aplico a ele a pena X. Faz lá uso do sistema trifásico de aplicação da pena, né? Primeiro a pena base, em razão das circunstâncias judiciais, depois analisa as circunstâncias atenuantes e agravantes e as causas de aumento e diminuição. Ao fazer isso e fixar a pena do réu, fulano de tal é X, ele está individualizando pela segunda vez. Qualquer homicídio sujeita o seu autor a uma pena de 6 a 20 anos. O homicídio cometido pelo réu fulano de tal, em virtude do que foi decidido no julgamento pelo tribunal do júri, sujeita ele, de acordo com a decisão do juiz, a pena tanto. 8 anos de reclusão. Esse é o segundo momento de individualização da pena. Então, qualquer homicídio, 6 a 20. O homicídio praticado por aquele réu, naquelas circunstâncias, de acordo com aquele julgamento, 8 anos. O sujeito é preso, expede-se a guia de recolhimento, inicia-se o cumprimento da pena. Aí nós temos o terceiro e derradeiro momento de individualização da pena. E aí nós vamos ter uma variação muito grande, porque nós podemos ter um sujeito que é condenado a 12 anos por um homicídio qualificado e que na primeira oportunidade ele tem um ótimo comportamento, ele vai para o regime semiaberto, e na primeira oportunidade ele continuando com um ótimo comportamento no regime semiaberto, ele vai para o regime aberto e ele sai em liberdade num espaço de tempo relativamente curto em relação ao delito praticado. E aqui eu coloco liberdade, o regime aberto é um regime de liberdade. Mas, enfim, ele sai em um prazo relativamente curto. E aí eu tenho um sujeito que é condenado a uma pena bem menor, a uma pena de 6 anos por um roubo. E nessa pena de 6 anos por um roubo qualificado, ele tem um péssimo comportamento carcerário, ele não se adequa às normas e ele cumpre a pena dele toda no regime fechado. Então, a individualização da pena atribui uma pena de 12 anos para um e de 6 para o outro. Só que o de 6 anos ficou mais tempo no regime fechado, mais tempo preso efetivamente do que o de 12. Por quê? Porque no momento da individualização pesou o comportamento dele, pesou a característica do fato, pesou uma série de coisas que fizeram com que ele não tivesse efetivamente o melhor aproveitamento e não
tivesse sucesso no sentido de progredir de regime, no sentido de ter antecipação do cumprimento de pena. Então, o cumprimento de pena, como um momento derradeiro da individualização da pena, ele é baseado naquele processo principal, que basicamente tem cálculo de pena, progressões, eventualmente livramento condicional e extinção da pena, e numa série de outros incidentes que podem surgir e que podem fazer com que haja alteração para aquele sujeito específico, né? Então, a individualização da pena do condenado fulano de tal, a pena que ele vai ter que cumprir em virtude do fato X, tá certo? Então, o primeiro dos incidentes, né, é a conversão, a chamada conversão positiva, né, conversão da pena privativa de liberdade para pena restritivas de direito. Nós já vimos isso, inclusive, quando tratamos das penas restritivas de direito. Então, de acordo com o artigo 180 da LEP, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritivas de direitos, desde que, primeiro requisito, o condenado esteja cumprindo em regime aberto, certo? Então, veja, cumprimento de pena em regime aberto, regime de liberdade, é praticamente comprovar, né, o seu sustento por meio lícito e comparecer periodicamente perante a autoridade de execução. Então, a conversão dessa pena por uma restritiva de direitos pode ser vantajosa não só para o sujeito, como para a própria sociedade. Você pode colocar ali, por exemplo, para prestar um serviço à comunidade, que vai ser extremamente mais útil do que ele simplesmente comparecer periodicamente perante o juízo da execução. Segundo requisito, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Então, vejam, pena bastante pequena, né? Já cumpriu 1/4 e está cumprindo em regime aberto. Essa hipótese é uma hipótese pouco provável hoje em dia, porque o artigo 44 do Código Penal estabeleceu a possibilidade, como nós já vimos, de substituição da pena antes do início do cumprimento para condenações até 4 anos, certo? Então, vejam, Lei de Execução Penal lá de 1984, alteração do Código Penal de 1998, que ampliou essa possibilidade. Então, o incidente de execução penal da conversão é esse aqui, de pequena aplicabilidade hoje. E mais, né, o inciso 3, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendada. Talvez aqui esteja o grande impedimento, o grande fator impeditivo de que isso aconteça na prática hoje. Porque alguém que tem antecedentes favoráveis, personalidade favorável para cumprir, para ter a substituição da pena, já vai ter tido a substituição da pena lá no momento da condenação, tá? Então, isso é um incidente de execução, mas é um daqueles incidentes que, de certa forma, perdeu muita importância em virtude da evolução do Código Penal. Eu observo aqui, mais uma vez, a questão do avanço dos meios alternativos à prisão por curta duração. Então, vejam, desde 1984, nós temos essa possibilidade na Lei de Execução Penal. Isso veio sendo aumentado ao longo do tempo. Ou seja, ao longo do tempo, a nossa legislação foi fazendo mais e mais uso de medidas alternativas à privação de liberdade de curta duração, em virtude da clara ineficiência desse método. A segunda hipótese de conversão que nós temos é também conhecida como conversão negativa, né? Porque, de certa forma, ela implica num prejuízo para o condenado, que é a conversão da pena restritiva de direitos para a pena privativa de liberdade. É o inverso do artigo 180 e está previsto no artigo 181 com a seguinte redação: a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do 45 e seus incisos do Código Penal. Lá no 45 nós temos aquele momento em que se reverte, né, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, e aí nós temos aqui no Código, na Lei de Execução Penal, a previsão.
Então, basicamente, nós temos as hipóteses de descumprimento das penas restritivas de direito que propiciam a conversão da pena em pena privativa de liberdade. Então, vejam, a lógica é: a pena restritiva de direito é um benefício que se dá ao condenado para evitar que ele se submeta à privação de liberdade e a todos os efeitos deletérios que a privação de liberdade provoca, né? Então, o retorno disso se dá quando esse sujeito, né, indicou pelo seu comportamento, pela forma como ele agiu, que ele não deve ser beneficiado. É importante que a gente tenha em mente que todas essas possibilidades se inspiram na consideração, na constatação de que a pena de prisão, em curta duração principalmente, ela tem muito mais efeitos negativos do que positivos. Existe um livro do César Roberto Bittencourt que se chama A Falência da Pena de Prisão, que é um livro lá do começo dos anos 90, que é talvez o maior estudo que foi feito por um autor brasileiro a respeito dessa questão. Então, ele trata das penas desde o início, desde o surgimento da pena privativa de liberdade, né, da privação de liberdade, passando a ser vista como alternativa de punição e principal, e depois ele traça aquele panorama extremamente pessimista a respeito dos efeitos que foram obtidos com a pena privativa de liberdade. Passados aí mais de 25 anos, quase 30 anos, a gente vê que a situação não se alterou. A gente ainda tem, apesar de hoje, né, uma aplicabilidade, uma aplicação de fato muito maior das penas alternativas, a gente ainda tem sérios problemas relacionados à questão da privação de liberdade. Ainda assim, né, quando o sujeito tem uma condenação a uma pena restritiva de direitos, que é mais benéfica, e não se adequa a ela, ele acaba sendo sujeito a esse retorno. Então, nós vamos ter lá na Lei de Execução Penal que a pena de prestação de serviços a comunidades será convertida quando o condenado, por exemplo, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. Então, é evidente que a prestação de pena restritiva de direito, ela é muito mais do interesse do próprio condenado, porque ele está trocando, digamos assim, a privação da sua liberdade por uma outra atividade, do que propriamente do Estado, né? Então, é evidente que se ele não está presente, se ele não se apresenta para cumprimento da pena, vai necessariamente haver o retorno à situação anterior, ou seja, a condenação por pena privativa de liberdade e cumprimento dessa pena. Também, o fato dele não comparecer injustificadamente à instituição. Quando nós tratamos das penas restritivas de direitos, houve um questionamento de um colega dizendo o seguinte: olha, por que a empresa ou a entidade ou o ente público tem que informar se isso é de interesse do próprio sujeito? A questão é bastante óbvia, é porque é a entidade que vai nos dar a certeza, que nos vai dar a informação confiável a respeito disso, né? Então, por isso é que tem que haver também de quem se propõe a receber o condenado em prestação de serviço a boa vontade de participar. Cometimento de falta grave, né? Vejam, aqui nós não estamos falando de um preso, então nós não estamos falando de falta grave no sentido da falta grave lá prevista na Lei de Execução Penal. Nós estamos falando de uma falta grave no cumprimento da pena propriamente dita, certo? E aí, a possibilidade também de ter sido condenado por outra pena, ou de qualquer forma que o sujeito não cumpra a pena restritiva de direito, ele terá o retorno à situação anterior e cumprirá a pena privativa de liberdade, né? Daí ser importante que sempre seja feita a fixação da pena privativa de liberdade e somente no momento posterior haja substituição, para que no momento de fazer a conversão você já tenha a pena previamente fixada. E por fim, em relação às conversões, nós temos a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, que é também uma possibilidade para aqueles casos em que o sujeito, cumprindo pena privativa de liberdade, é acometido de doença mental que o torna incapaz temporariamente. Então, veja,
Recapitulando com vocês, pena significa punição pela prática do fato. Portanto, a pena olha no retrovisor, né? O juiz, quando fixa a pena, diz, lá atrás, naquela data prevista, descrita lá na denúncia ou na queixa, você praticou uma determinada conduta, você é plenamente capaz de responder pelos seus atos e, pelaquela conduta, você vai cumprir a pena privativa de liberdade. Medida de segurança olha para frente, não para trás. A medida de segurança ela é aplicada quando o sujeito praticou um fato, mas ficou comprovado que quando ele praticou aquele fato, ele não tinha capacidade de entendimento, né? Artigo 26 do Código Penal. O sujeito é inimputável quando, em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental retardado ou incompleto, ele não entende o caráter ilícito do fato, ou, ainda que entendendo o caráter ilícito do fato, ele não é capaz de se determinar de acordo com esse caráter. Tá? Então, esse sujeito, ele é inimputável. Ele é o sujeito que não sabe que aquilo é errado, não consegue entender porque é mentalmente retardado ou porque tem uma doença mental, ou ele, ainda que entendendo, não consegue se determinar, não consegue ter autocontrole para evitar aquilo. É um sujeito doente. Então, ele não é punido pelo fato, mas o fato praticado por ele, quando demonstra periculosidade, né, via de regra, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou impulso incontrolável de cometer crimes patrimoniais, faz com que aquele sujeito seja um sujeito que não possa conviver livremente em liberdade, conviver com a sociedade. Então, aplica-se uma medida de segurança olhando para o futuro, ou seja, para impedir que no futuro ele pratique novas condutas como aquela. Então, esse é o sentido da aplicação das duas sanções penais. Pena privativa de liberdade, olhando para trás, medida de segurança, olhando para frente. Ocorre que quando o sujeito está cumprindo pena privativa de liberdade e perde a capacidade de entendimento, desaparece qualquer efeito da punição, né? Punir o incapaz, no momento da sua incapacidade, perde completamente o efeito. Isso olhando da ótica do sujeito. Olhando pela ótica do Estado, o estabelecimento para cumprimento de pena, ele não tem, via de regra, as condições ideais para que alguém incapaz mentalmente possa ali permanecer. Então, diante desse quadro, converte-se a pena privativa de liberdade em pena de medida de segurança. Essa conversão, ela é passível de ser desfeita, digamos assim, sempre que o sujeito recobrar a sua sanidade mental. Na prática, é muito comum que o sujeito seja transferido de um estabelecimento prisional para um estabelecimento de tratamento psiquiátrico, penitenciário, sem que seja efetivamente feita a conversão. Ele é transferido mediante uma autorização provisória. Por quê? Porque você ainda não tem uma definição, você ainda não sabe efetivamente por quanto tempo aquilo vai se dar, né? Então, se chegar à conclusão de que aquilo é definitivo, aplica-se a conversão. Mas ainda assim, se aplicada a conversão, se verificar o retorno da capacidade, o sujeito volta a cumprir pena privativa de liberdade, tá certo? O problema que fica, e o prazo de duração? O prazo de duração é exatamente o prazo da pena privativa de liberdade, tá? Então, vejam, se o sujeito era capaz ao tempo do fato, se ele foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e por um problema mental, por uma doença mental, ele se torna incapaz e é submetido a uma medida diferente que a medida de segurança, ele não vai poder ficar submetido a essa medida por tempo maior que o da condenação, que é uma situação diametralmente oposta à situação de quem é submetido à medida de segurança. Porque esse submetido à medida de segurança, porque era incapaz ao tempo do fato, ele só retorna ao convívio social se houver a cessação da periculosidade. Então, é uma outra situação.
certo? Chegou ao final do prazo de cumprimento de pena, não recobrou a sanidade mental, vai ser colocado em liberdade. E aí é um problema social muito sério, né? Evidentemente, porque esse sujeito precisa ser colocado sob a custódia de alguém, seja a família, seja o próprio Estado. No mundo ideal, né? E o mundo ideal, via de regra, não é o que nós vemos no Brasil, nós teríamos que ter o Estado equipado para atender o incapaz, seja no aspecto penal, seja no aspecto civil, ou seja, não deixar essas pessoas desamparadas. Tá? Então, a lógica do sistema seria essa, mas na prática nós sabemos de todas as dificuldades que ocorrem. Ainda é possível uma conversão, mas aí já não é mais de pena, é do tratamento ambulatorial para a medida de segurança. Tratamento ambulatorial é o comparecimento espontâneo do sujeito, né, para fazer acompanhamento em virtude da terapia que ele faz, normalmente terapia medicamentosa, quando muito uma terapia com terapeuta propriamente dito, né, terapia cognitiva, alguma coisa que o valha, mas é aquele sujeito que foi considerado inimputável também ao tempo do fato, porém é um sujeito que não demonstrou uma periculosidade que permita ou que exija que se retire ele do convívio social, certo? Então ele não entendia ou não era capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas via de regra praticou uma conduta leve, de forma que não se justifica a internação para medida de segurança. Por outro lado, ele, para ficar em liberdade, deve ser submetido a um tratamento, esse é o chamado tratamento ambulatorial. Via de regra, é o acompanhamento médico daquela situação. Então, o artigo 184 da LEP diz: o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Como que ele revela incompatibilidade com a medida? Não se sujeita ao tratamento, não comparece nas consultas marcadas, fica evidente que ele não faz uso adequado do medicamento conforme prescrito, ou seja, aí ele precisa ser submetido à medida de segurança para efetivamente se submeter ao tratamento, tá certo? Então, esta é a lógica. Assim como a medida de segurança enseja a liberação imediata do condenado havendo a cura, no caso de conversão do tratamento ambulatorial para a medida de segurança, a lógica é a mesma, né? Então, se o sujeito está sendo submetido ao tratamento ambulatorial e ele se mostra curado, ele vai ser liberado, sempre lembrando que essa liberação ela vai ser sempre condicional pelo prazo de 1 ano, né? Podendo ser restituída em até 1 ano, se houver qualquer recaída, tá certo? O segundo incidente de execução previsto na Lei de Execução Penal e que tem o nome de incidente de execução, né? Porque nós estamos vendo aqui os incidentes que são nominalmente incidentes de execução. É um incidente de excesso ou desvio na execução penal. Aqui, as próprias expressões denotam, né, o caráter dessas medidas. Olha, título executivo é o equivalente penal do título executivo na esfera civil, né? Então, o título executivo ele é líquido, certo e exigível, né? O título penal também é líquido, certo e exigível. Então, ele é líquido porque ele estabelece uma quantidade efetiva de pena, ele é certo porque ele estabelece como essa pena vai ser cumprida. Então, nós vamos ter lá na sentença, né? Condena o sujeito a tantos anos de reclusão com início em regime fechado, em regime semiaberto, ou, após a condenação, fixa a substituição da pena pela restritiva de direito, estabelece como vai ser cumprida essa pena restritiva de direito, ou seja, você tem lá uma liquidez e certeza do título, e a exigibilidade vem com o trânsito em julgado. Então, o título penal, ele é equiparável ao título executivo civil, para esse efeito. Então, assim como no juízo civil, eu não posso cobrar mais e nem posso cobrar diferente, no juízo penal vale a mesma regra. Então, a execução não pode ser cumprida em excesso e nem com desvio de finalidade, né? A execução penal, a própria aplicação de pena, ela tem um sentido certo e estabelecido. E esse sentido é o que dá motivo ao cumprimento de pena. Então, ele precisa ser
seguido fielmente, né? A lógica é que o condenado perde com a condenação efetivamente aquilo que consta da sentença. Assim como um condenado no juízo civil a pagar uma dívida, perde exatamente nos moldes da sentença condenatória, certo? Então a lógica é essa. Então, havendo excesso, cobrando-se penalmente mais do que aquilo que está na sentença, ou havendo desvio, cobrando-se do sentenciado algo diverso daquilo que estabelece a lei, o juiz de execução penal deve intervir para ajustar novamente o cumprimento de pena. Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos, né? Então, eu coloquei o exemplo de excesso, um cumprimento de pena no qual o sujeito fica privado de certas... Aliás, ele fica isolado por mais de 30 dias pelo cometimento de falta disciplinar. Nós vamos estudar as faltas disciplinares, né, especificamente no cumprimento de pena privativa de liberdade. Nós vamos ver que quando o sujeito comete falta disciplinar de natureza grave, ele pode ficar isolado do convívio com os outros presos, isolado do direito a visitas e outras atividades que ele pratica por até 30 dias, como forma de punição pela falta de natureza grave. Se ele ficar mais tempo que isso, está havendo excesso, né? Como estaria havendo excesso se ele ficar preso por mais tempo do que a sentença, obviamente, mas aí a gente estaria tratando já de uma ilegalidade, né? Nós não precisaríamos nem sequer fazer uso do juízo de execução. Isso com um habeas corpus você resolve a situação. E coloquei também a possibilidade de desvio quando você utiliza a obrigação que o preso tem de trabalhar para um benefício de um terceiro, ou até mesmo que seja do Estado, indevidamente, né? Quer dizer, a obrigatoriedade do trabalho está vinculado ao caráter terapêutico e ao caráter reparador que existe na pena, mas ele não é motivo para que o sujeito seja forçado a trabalhar gerando lucro para outras pessoas, né? Nós tivemos uma pergunta também em relação às matérias passadas que nós vimos a respeito da remuneração do trabalho do preso. A gente vai ver isso oportunamente também, mas se o preso trabalhar em benefício do Estado, de um ente do Estado, como, por exemplo, é comum nos lugares que tem presídio semiaberto, os presos trabalhem para a prefeitura municipal. Ou ainda, se o preso trabalhar para uma empresa particular, ele recebe sim, e nós vamos ver quais são as regras desses salários oportunamente. Ele não vai ter direito a salário especificamente quando o trabalho a que ele é submetido por exemplo, o trabalho de limpeza do estabelecimento, de organização do estabelecimento. Mas ainda assim, normalmente ele tem algumas vantagens em decorrência do trabalho. Enfim, nós não temos a pena de trabalhos forçados no Brasil. Não existe essa possibilidade e, portanto, ele não é obrigado a trabalhar, especialmente para gerar lucro, tá? Ele é obrigado a trabalhar como forma de terapia prisional. Então, se ele recusa o trabalho que lhe é oferecido, ele comete falta disciplinar, inclusive. Mas isso não permite que o Estado utilize essa mão de obra em benefício pessoal de algum custodiador do preso e até mesmo em benefício do Estado. Tá? Quando é em benefício do Estado, tem uma contrapartida também. Seguindo, nós temos a anistia e o indulto, né? Anistia e indulto são duas figuras que fazem desaparecer ou os efeitos do crime como um todo, né, no caso da anistia, ou em relação à pena, no caso do indulto. Então, a anistia é uma medida que é criada por lei e faz desaparecer os efeitos penais de fatos. Então, a anistia não se refere a pessoas, se refere a fatos. Então, quando terminou a ditadura no Brasil, havia sido aprovada uma lei da anistia, a lei da anistia de 1979, e é uma lei que anistiou todos os crimes cometidos pelos militares e pelos agentes públicos a serviço do Estado e anistiou todos os crimes praticados por particulares que lutavam contra o regime, né? Então, nós tivemos uma anistia ampla e restrita. Esses crimes, havia previsão de crimes, obviamente eles estavam previstos na legislação, foram praticados, mas eles foram anistiados, ou seja, reconheceu-se que
o regime provocava uma atuação criminosa dos seus agentes e de quem resistia ao regime, e como meio de superação daquele momento ditatorial, aprovou-se uma lei ampla de anistia. Então, naquela lei foram previstos que aqueles fatos praticados naquelas condições deixavam de ter consequências penais. Então, não interessava se o agente era A, B ou C, tá certo? Então, a anistia, ela sempre se refere a fatos, e ela faz desaparecer efeitos penais e não necessariamente faz desaparecer efeitos civis, tá certo? Mas a anistia penal é uma lei aprovada pelo Congresso com sanção presidencial que diz que fatos praticados naquela circunstância, naquele período de tempo, são anistiados. Vamos criar uma hipótese aqui. Nós estamos vivendo agora um momento de uma conturbação social grande, em virtude, né, de estarmos nós, a grande maioria da população do país, submetida a um isolamento forçado, e se anunciam alguns problemas sociais mais sérios pela frente, né? Nós não sabemos, esperamos que isso passe o mais rápido possível, mas se isso não acontecer, a gente tem a possibilidade de ter sérias consequências sociais. Vamos imaginar que comece a acontecer situações, por exemplo, como pessoas que não consigam pagar a conta de luz, ou pessoas que se utilizem de subterfúgios para obter energia elétrica porque não tem energia elétrica na sua casa, né? Esse subterfúgio é furto, né? A energia elétrica é um bem passível de furto. Que as pessoas aí passem a fazer pequenos saques em supermercados, em quitandas, para obter alimentos. E aí, superada essa crise, vamos torcer para que nada disso aconteça, mas vamos criar a hipótese. E passado esse período, se verifica que aquela conturbação social, que o problema todo decorrente da pandemia, fez com que isso acabasse se tornando inevitável. É crime porque está previsto no ordenamento, né? E há a necessidade de que uma lei seja aprovada para dizer, olha, no período de X até X, esses delitos dessa natureza estão anistiados, porque nós reconhecemos que naquele momento as pessoas estavam, de certa forma, privados da possibilidade de se comportar de acordo com o que diz a lei. Então, essa seria a anistia, tá certo? O indulto, por outro lado, ele é um perdão de pena ou de parte da pena que tem iniciativa ou do próprio sujeito condenado, ou do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, ou seja, de todos os legitimados na execução penal, tá certo? De competência do presidente da República e pode também partir do próprio presidente da República. Então, nós temos, uma tradição na vigência da Constituição de 1988, que ao final do ano o presidente da República edite um decreto de indulto. Nesse decreto de indulto, o presidente cria situações abstratas e que beneficiem condenados em determinadas circunstâncias. E aí, cada interessado verifica se aquela situação dele se adequa e submete ao juiz de execução penal para verificar se ele recebe o indulto, que é o perdão da pena, né? Perdão do restante daquela pena que lhe falta, ou se ele recebe a comutação da pena, que é uma diminuição fracionária da pena. Então, assim, nos decretos de indulto, se vocês observarem, vão estar lá assim, tem direito ao indulto o condenado a pena de até 4 anos, que já cumpriu mais da metade da pena, que não praticou nenhuma falta disciplinar nesse período, que tem aproveitamento de estudo, que tem aproveitamento no trabalho, ou seja, aquelas situações em que o sujeito está quase terminando de cumprir a pena e que ele tem mérito no cumprimento da pena. Então, concede-se o indulto. Falta lá 6 meses para cumprir a pena, vem o decreto e indulta aquele, o sujeito tem declarado a extinção da punibilidade dele. Também é muito comum que haja indulto para pessoas que têm estado de doença incurável em estado terminal, né? E isso muitas vezes não tem nenhum caráter humanitário em relação ao próprio indultado, mas sim ao próprio Estado, né? Porque o sistema penitenciário muitas vezes não tem, na maioria das vezes não tem condição de cuidar dessas pessoas, né? Então é melhor que ele vá ser cuidado, ainda que seja no sistema público de saúde, mas
numa condição de livre do que na condição de preso. E a comutação de pena para penas maiores, tá certo? Mas com diminuição da pena. Então, coloca lá assim, comuta-se em 1/5 a pena de quem condenado até tantos anos, com bom comportamento, com aproveitamento no estudo, com aproveitamento no trabalho, e aí você tem uma diminuição de pena. Tudo isso, ainda que haja um decreto, vai passar pela apreciação do juiz da execução penal individualmente, né? Então, assim, é muito comum que quando surge o decreto de indulto, aquelas pessoas histéricas e que gostam de fazer aquele, né, aquele mise-en-scène todo assim, não, de acordo com o decreto de indulto, X mil pessoas vão ser colocadas em liberdade imediatamente. Nada disso acontece. O decreto entra em vigor, o interessado tem que formular o seu pedido, tem que comprovar o cumprimento dos requisitos, encaminhar para o juiz da execução penal, o Ministério Público participa disso, e aí sim há uma decisão. Então, esse é o incidente de execução provocado pelo decreto de indulto, né? Ele provoca um incidente com atos processuais, com um procedimento próprio, para que o juiz analise se ele faz ou não jus aquilo. Então, imagina-se que num contexto global você tem lá 100 mil pessoas entre os quase 900 mil presos do Brasil que fariam jus ou ao indulto ou à comutação de pena. No final das contas, você tem menos de 10% disso efetivamente alcançando esse benefício, tá certo? Não estou aqui fazendo apologia, né, ao indulto ou à comutação de pena, mas estou dizendo que na prática é muito diferente do que isso que é alardeado, ok? Estes são os incidentes de execução que são colocados na lei de execução penal como incidentes de execução, tá certo? Mas nós temos ainda outros incidentes de execução que vão ser sujeitos aos mesmos tipos de procedimento, e eu relacionei eles para vocês e vou comentá-los aqui agora. Primeiro deles, aplicação da lei mais benigna. E aí, por que é incidente? Primeiro, porque atinge a execução penal, e segundo, porque é competência do juiz da execução. Então, vejam, tudo aquilo que é competência da execução penal, que não tem procedimento próprio e que precisa ser apreciado, vai gerar um incidente, ou seja, sai da normalidade, cria um desvio de rota e provoca o seu retorno à normalidade depois. Então, a aplicação da lei nova mais benéfica, né, nós estudamos lá desde o primeiro semestre de direito penal, que a lei penal benéfica é retroativa e que a lei penal benéfica ela é ultra ativa, ela tem os pressupostos da retroatividade e da ultratividade. Então, ainda que o sujeito esteja cumprindo pena, se a lei benéfica, se a lei nova é mais benéfica para ele, ela precisa ser aplicada. Mas isso também não é uma aplicação imediata. Também será submetida à apreciação do juiz de execução penal, que vai verificar caso a caso o cabimento, a aplicabilidade daquela medida. Segundo incidente inominado, digamos assim, né? Segundo incidente que não está entre os incidentes na própria lei de execução penal, unificação de penas. Nós temos duas figuras no direito penal que recebem o nome de unificação de penas. A primeira delas é aquela figura do artigo 71, que é, de fato, a unificação de pena, que permite que o juiz aplique uma única pena aumentada em algumas hipóteses, em caso do crime continuado. Né? O crime continuado é aquele que é praticado com o mesmo modo de execução, aproveitando-se das mesmas circunstâncias e tudo mais, e o sujeito acaba sendo julgado como se fosse um único crime. Né? O exemplo de manual do crime continuado é aquele que o sujeito trabalha num estabelecimento, né? Trabalha numa loja de acessórios domésticos, e a cada dia ele leva embora uma peça do faqueiro até completar o faqueiro. Então, cada peça do faqueiro que ele tirou é um crime que tem execução, que tem consumação. Só que, ao final, todos aqueles crimes podem ser considerados como um só, a condenação por um e um aumento de pena em virtude da sequência do crime. Né? Então, essa é uma forma de julgar o chamado crime continuado, e isso se dá com unificação de pena.
Ocorre muito que, na prática, esses pequenos delitos sejam julgados, especialmente em cidades grandes, por juízes diferentes. Muitas vezes até em fóruns diferentes. Se você for numa capital grande, que tem fóruns regionais, é possível que o sujeito seja condenado num foro regional por um delito, no outro foro por aquele, numa vara por um, na outra vara por outro, e quando você analisa eles todos num conjunto, você verifica que ali estão presentes as hipóteses do artigo 71 do Código Penal, e por conta disso, deveria ter sido aplicada a unificação de pena. Se isso acontecer, e se o sujeito estiver cumprindo estas penas, compete ao juiz da execução penal a determinação da unificação dessas penas. Então, faz-se o pedido, argumenta-se, com base no artigo 71, que as circunstâncias estão presentes, o juiz da execução penal analisa e decide se é ou não o caso de unificação de pena. Não é a nossa matéria aqui, mas apenas para que não fique em branco. Quando há a comprovação de que há uma reiteração da conduta criminosa, né? Então, assim, é diferente dizer que o sujeito se aproveitou da mesma situação, que era uma situação duradoura, para praticar pequenos furtos, e do sujeito que pratica pequenos furtos como se uma profissão fosse, né? Então, por isso que eu falo que o exemplo de manual do crime continuado, que é esse do faqueiro, porque assim, o desejo do sujeito era ter aquele faqueiro. As circunstâncias lhe permitiam praticar daquela forma, mas não era uma profissão, o sujeito não fazia do furto a sua profissão, né? Então é diferente. Então, a habitualidade criminosa é uma coisa e crime continuado é outra. Então, não são muitas as hipóteses em que se consegue essa unificação de penas, mas é essa. Há também aquela hipótese do artigo 75, que tem o nome de unificação de penas, mas é uma unificação de penas para efeito de cumprimento do total de penas, né? Então, até dezembro do ano passado, nós tínhamos no nosso Código Penal que o preso submetido à privação de liberdade poderia cumprir o máximo de 30 anos de pena privativa de liberdade, né? Você tinha lá o sujeito que estava condenado a uma quantidade enorme de pena, o máximo que ele iria cumprir ininterruptamente era 30 anos. Evidentemente que crimes cometidos dentro da prisão, que outros crimes recentes, iriam alterando isso. Mas vamos imaginar que o sujeito comete vários crimes, é condenado a 50 anos, é preso, e aí começa a cumprir a pena e não comete mais nenhum delito. Então ele teria um máximo de cumprimento de 30 anos. Em 2019, o pacote anticrime aumentou isso para 40 anos, né? Eu acho que isso é condizente, digamos assim, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, né? 30 anos em 1984 era um prazo muito diferente do que é 30 anos hoje, se a gente pensar na expectativa de vida do brasileiro. Então, aumentou isso para 40 anos, hoje esse limite é de 40 anos. Então, como que isso funciona? Esse incidente, o sujeito está condenado a 60 anos. Então, ele faz um pedido para que aquelas penas dele sejam unificadas para efeito de cumprimento, tá certo? Então, ele vai cumprir 40 anos daquelas penas, à medida que ele tenha qualquer intercorrência que mude isso, ele vai ter uma nova contagem dos 40 anos, mas é basicamente isso. Então, esses dois incidentes, eles também são apreciáveis pelo procedimento da execução penal. Depois, as chamadas autorizações de saída, né? As autorizações de saídas provocam bastante dúvida a respeito das pessoas, e a autorização de saída é gênero, e nós temos a permissão de saída e a saída temporária, que são as duas espécies, né? Então, o sujeito submetido à pena privativa de liberdade, ele tem a possibilidade de ter autorização para sair do presídio, e aí nós estamos falando, evidentemente, de cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, né? Porque senão ele não precisaria dessa permissão, dessa autorização. Em situações distintas, a permissão de saída, ela se aplica em duas hipóteses. Naquela situação em que o sujeito comparece, via de regra, ao velório de alguém muito próximo, né? Esposa, companheiro, companheira, ascendente ou descendente, filho, né? Escoltado para se despedir, digamos assim, daquela pessoa, ou no caso de uma doença terminal incurável, que a morte é certa, ou no próprio velório, e aí sempre escoltado, né? Então, vejam, ali ele está saindo
não em virtude do seu comportamento, em virtude de uma permissão, ele está saindo em virtude da doença daquele ente querido, certo? Então ali é uma questão humanitária, para que ele possa efetivamente se despedir daquele ente querido, daí a necessidade de escolta, isso provoca bastante dúvida a respeito das pessoas. Essa é a permissão de saída. A saída temporária é aquela saída dos presos que cumprem pena em regime semiaberto e que é um meio que a lei criou para que o sujeito gradativamente tenha contato com a liberdade antes de iniciar o cumprimento de pena em regime aberto. Esse instituto, na ideia, ele é fantástico, porque ele submete o sujeito, né, a pequenos interstícios de tempo em contato com a sociedade, para que ele se prepare para o cumprimento da pena em liberdade. Só que na prática, a gente sabe que muitas vezes isso acaba acarretando cometimento de novos delitos, o não retorno do sujeito e tudo mais. Então isso é bastante controvertido. Como que ele funciona, né? O juiz, normalmente são fixadas algumas datas comemorativas, então você tem lá a Semana do Natal e do Ano Novo, Semana dos Pais, Semana das Mães, né? Nessas semanas, esses sujeitos são autorizados a sair do presídio por uma semana, com data para saída e data de retorno, e nesse período eles terão liberdade. Existem requisitos para que isso aconteça, né? Isso não é livre, não é simplesmente o sujeito estar no regime semiaberto que o permite que ele saia. Então ele tem o requisito objetivo, que é ter cumprido um sexto da pena, ele tem o requisito subjetivo, que é o comportamento adequado, e isso deveria, em tese, ser apreciado caso a caso. Qual que é o grande problema disso na prática? E aí eu estou falando especificamente do estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior número de presos e que espalhou pelo interior do estado uma série de presídios, né, inclusive os famosos centros de progressão penitenciária, que são os regimes semiabertos, e que colocam levas de presos em liberdade nessas ocasiões. Então, o que se vê na prática é que a execução penal e os presídios não conseguem estruturar esta situação de forma que as análises sejam feitas individualmente. Na prática, os presídios encaminham uma relação de nomes de pessoas que, em tese, fazem jus ao benefício, e eles são, de fato, soltos aos montes, né? Sem que haja o que a lei determina, ou seja, uma verificação específica de caso a caso, né? Então, grosso modo, o sujeito não tem falta disciplinar registrada e cumpriu o requisito mínimo, ele vai ser colocado em liberdade nesse período. Mas, por exemplo, é preciso verificar se esse sujeito tem uma família com quem ele mantém contato, se ele recebe visitas regularmente, porque qual é o sentido de você, por exemplo, colocar na rua um sujeito que não tem contato nenhum com a família, que não recebe visita de ninguém, né? O que ele vai fazer uma semana na rua nessas condições? Ele não vai estar num contato social saudável. Ah, mas então quer dizer que se o sujeito não tiver família, ele não vai ficar preso? Não, esse sujeito depende de uma análise especial, diferenciada, né? Então, vejam, esse é o problema que surge de uma lei que prevê institutos interessantes, adequados, mas que não é cumprida adequadamente, certo? Então, o grande problema da saída temporária, pelo menos no meu modo de enxergar, e de quem conhece um pouco a prática de como isso acontece, na minha cidade existe o presídio semiaberto, né, e a gente sabe como as coisas funcionam lá. O grande problema não está propriamente no instituto, mas na forma como ele é efetivado cotidianamente. Seguindo, remissão de pena. Bom, a remissão de pena é a possibilidade que o condenado tem de diminuir a quantidade de cumprimento de pena, seja pelo trabalho, seja pelo estudo. Originariamente, na lei de execução penal, através do trabalho. De alguns anos para cá, incluiu-se a possibilidade de remissão de pena pelo estudo. Como que isso funciona? O preso precisa trabalhar 3 dias, com carga horária mínima de 6 horas por cada um desses dias, e ao trabalhar esses 3 dias, ele ganha um dia de cumprimento de pena, né?
Então, ele trabalha por um período, submete esse período à apreciação do juiz da execução, e o juiz diz: aqui você trabalhou 120 dias, isso dividido por 3 dá 40, e você ganhou, então, 40 dias de remissão. Esses 40 dias, eles serão colocados ao final da pena e vão antecipar, em tese, o cumprimento da pena. Então, eles antecipam, né, aquela previsão de cumprimento da pena. Então, está lá o cumprimento da pena dele daqui 2 anos, passa a ser daqui 2 anos menos 40 dias. Tá? Com relação ao estudo, nós temos a necessidade de que haja uma carga horária que seja dividida em 12 horas de estudo por pelo menos 3 dias. Então, você tem uma carga de 12 horas para computar os 3 dias, mas essas 12 horas precisam necessariamente estar subdivididas em 3 dias. Né? Não é aquele negócio de atestar que o sujeito estudou 24 horas num determinado período, então ele já estaria completando ali 24 horas, daria 2 períodos de 12 horas e, portanto, 2 dias. Não, são 12 horas de estudo efetivo, porém, necessariamente divididos em 3 dias, para dar a mesma proporção do trabalho. A luta pela possibilidade de remissão do estudo está muito vinculada também ao fato de que o Estado não consegue oferecer trabalho para todos os presos que querem trabalhar para conseguir a remissão de penas, né? A gente tem uma visão um pouco deturpada dessa ideia de que o preso não quer trabalhar. É evidente que tem muitos que não querem trabalhar, talvez até seja a maioria deles, mas aquela massa carcerária que quer trabalhar, que tem interesse em fazer alguma coisa, até pelo benefício da remissão de pena, acaba não tendo condições de fazê-lo. Então, o estudo foi uma forma de conciliar isso. Esse estudo necessariamente precisa ser um estudo oferecido pelo Estado, né? Precisa ser por instituições que são reconhecidas pelo Ministério da Educação, e pode ser desde o ensino básico e fundamental, passando pelo profissionalizante, secundário e ensino superior, tá certo? A quantidade de remissão obtida pelo estudo, ela é aumentada em 1/3 quando o preso completa um ciclo desse de ensino. Então, por exemplo, se ele entra no ensino básico e termina o ensino básico, se ele entra no ensino médio e termina o ensino médio, ele ganha aquelas horas de remissão de todo o tempo de estudo e mais 30% por ter completado isso. A grande questão em relação à remissão é que havia um dispositivo na lei que previa que o condenado que praticasse falta disciplinar perdia o tempo anteriormente remido. Então, sim, nós tínhamos 2 situações distintas. Primeiro, o tempo remido era o tempo efetivamente trabalhado ou era o tempo que o juiz já havia declarado remido? Essa era uma dúvida. Segundo, se aquele que ele havia declarado remido constituía direito adquirido ou não. Outra coisa, a falta disciplinar posterior anularia os efeitos do trabalho anterior, porque efetivamente ele havia trabalhado. Então, a alteração que incluiu o estudo fez uma mudança nisso, prevendo que o cometimento de falta grave permite que o juiz revogue 1/3 da remissão já obtida. Ou seja, então ele tem um prejuízo, não é um prejuízo absoluto, que cria essa dificuldade em virtude da lógica do direito adquirido, mas existe um prejuízo. Então, o sentenciado que comete falta disciplinar de natureza grave está sujeito a perder 1/3 da remissão que ganhou. E aí, quando se fala em perder, estar sujeito, significa que o juiz vai analisar a situação e verificar se é ou não o caso de declarar perdidos esses dias. Certo? Seguindo, um outro incidente de execução, que nós também já tratamos, a alteração da forma do cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Quando nós tratamos dessas 2 punições, nós vimos que o juiz da execução, a qualquer tempo, ele pode alterar a forma de cumprimento para adequar aquela pena às condições do condenado e às características dele, né? Então, nós temos lá a prestação de serviço à comunidade, deve ser uma pena para o qual o sujeito tem aptidão, tem que ser uma pena que não atrapalhe a rotina de trabalho, o contato com a família, e a limitação de fim de semana
pode não se mostrar adequada, por exemplo, numa comarca que não tem nenhum estabelecimento onde esse sujeito possa comparecer e possa praticar alguma atividade útil naquelas 5 horas que ele precisa ficar privado da liberdade. Então, aqui também nós temos a possibilidade de um incidente de execução, que nós já vimos por sinal. E o último dos incidentes de execução é a extinção da pena e da medida de segurança, tá certo? Em regra, essas figuras, a extinção da pena e da medida de segurança, está previsto lá como natural. Então, vejam, se eu tenho o sujeito condenado a 6 anos de reclusão, ele entra no presídio para cumprir a pena, é feito o cálculo do cumprimento da pena dele, então ele começou a cumprir pena num dia, daqui a 6 anos aquela pena vai estar vencida. Esse alcance daquele tempo lá, estando ele em regime semiaberto, fechado, aberto, ele é a extinção natural. Então ele não enseja, digamos assim, um incidente de execução. Por quê? Porque ele faz parte do processo principal de cumprimento de pena. As penas são certas, elas têm prazo para se iniciar e prazo para se encerrar. Aliás, ela tem dia para se iniciar e prazo para se encerrar. Ok? Quanto a isso, não há dúvida. Então, aí não há incidente. Porém, pode acontecer uma situação no curso do cumprimento da pena que faça com que haja a necessidade de declarar extinta a punibilidade, e aí nós temos as causas extraordinárias de extinção da punibilidade, e nesse caso, há sim a formação de um incidente, e portanto o juiz da execução vai apreciar isso fora, digamos, do tempo previsto, estas circunstâncias, certo? Então, pessoal, esses são os incidentes de execução penal. Todos esses incidentes, eles são submetidos a um procedimento que está previsto na Lei de Execução Penal, a partir do artigo 194 até o 197. É um procedimento extremamente simples, que prevê o pedido, a manifestação do Ministério Público, invariavelmente. Pode ser que o próprio Ministério Público provoque, né, o incidente, aí nós vamos ter a oitiva do condenado, obviamente. Eventual produção de prova, pode até haver necessidade de produção de prova, e decisão do juiz. Então, este é o incidente, né, o fato. A questão, esse fato vai ser a apreciação da questão incidental por meio desse procedimento, tá certo? Então, com isso, a gente praticamente fecha a questão do cumprimento da pena, e aí nós vamos passar a tratar de outras peculiaridades da execução penal de agora em diante.